Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pelas participações. Já somos aqui aproximadamente 1000 pessoas, isso contando os 3 canais que estão transmitindo. Então eu gostaria de te convidar, você que chegou por aí e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal do Estopa, no canal Leonardo Estopa. E se estiver assistindo pelo Facebook, não esqueça de curtir Leonardo Estopa aí pelo Facebook. Então eu queria agradecer muito as participações, lembrar da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance, até porque hoje é um dia muito feliz, pessoal. Hoje é o dia que o Brasil comemora o fim de todos os problemas econômicos. Hoje é o dia que nós podemos dizer que a crise acabou. Olha, e a crise acaba de uma vez só, através de um golpe de mestre. Nós precisamos dizer que o Brasil realmente não elegeu um presidente da República. O Brasil elegeu o Messias. Em meio a tanta turbulência política, ninguém seria tão inteligente quanto Jair Messias Bolsonaro. Olha, a Europa passou por uma crise extrema e não teve essa ideia. Os Estados Unidos, durante a quebra da Bolsa, não pensaram nisso. Nem os melhores economistas do mundo pensaram na super ideia do Jair Messias Bolsonaro para resolver os problemas econômicos do Brasil. E hoje eu preciso dizer, olha, eu falei que se o Bolsonaro se tornasse um bom presidente, eu tinha que bater palmas para o Bolsonaro. E agora eu preciso elogiar o Bolsonaro. Acabou o problema econômico do Brasil. Isso porque está anunciada a possibilidade de nós, brasileiros, deixarmos de usar a tomada de 3 pinos, isso mesmo. Cada um de vocês que está passando por dificuldade financeira, todos vocês que estão desempregados, olha, qualquer pessoa que está passando por problemas hoje, ela já pode comemorar. É um evento marco da humanidade. O que você vai fazer? Você vai trocar as tomadas da sua casa por tomada de 3 pinos. Só que você não vai trocar as tomadas. Você vai fazer o seguinte, você vai arrancar a tomada, vai arrancar o pino do meio. Aí você vai vender o pino do meio e acabou o problema econômico. É uma jogada de mestre. Olha, eu vou te falar que nem mesmo Keynes pensou nisso. É aquela coisa de o Estado investir na economia para retomar o crescimento. Que isso? Durante a estagnação econômica, durante alto nível de desemprego, simplesmente troque a tomada da sua casa. Troque a tomada de 3 pinos para 2 pinos, mas a gente precisa analisar isso em aspecto agregado. Não adianta falar na troca de tomada de 2 pinos para 3 pinos, avaliando simplesmente a tomada da sua casa. A gente precisa entender, gente, que olha, existe uma propensão marginal de troca do pino do meio. Todo pino do meio trocado, ele vai refletir em 1,7 pino do meio. Vai chegar um momento que você não vai estar mais em dificuldade, porque a economia brasileira ela vai estar tão cheia de pino do meio, porque foi trocado por 2 pinos, que a gente vai poder pegar todos os pinos do meio das tomadas que foram trocadas, a gente vai levar na Casa da Moeda, mandar derreter e fazer moeda de R$10, porque senão a gente leva prejuízo, lógico. Se cada tomada custa aproximadamente R$6 no mercado, você não vai quebrar o pino do meio e mandar fazer uma moeda também porque vai gastar uns 3 pinos do meio para fazer uma moeda, né? Então, o que a gente faz? A gente vai trocar a tomada, que antes era de 3 pinos, aí a gente coloca a tomada de 2 pinos, esquece uma recessão de 0,3% no primeiro trimestre. Esquece 1.300.000 desempregados nos primeiros 3 meses de governo Bolsonaro. Esquece o caso Queiroz. Para que caso Queiroz? Dá uma pinada no Queiroz e tá resolvido. Agora, para que preocupar com Vaza Jato? Até porque, gente, eu acho que é o excesso de pino na tomada que fez as conversas da Vaza Jato vazarem. Imaginem vocês que provavelmente na parede, vocês já repararam que apesar da tomada ser 3 pinos, o carregador de celular só tem 2 pinos. Isso me levou a uma conclusão muito óbvia. A culpa dos vazamentos da Lava Jato está nas tomadas de 3 pinos. Imaginem vocês que porque o carregador do celular usa 2 pinos e na parede existe um módulo de tomada que tem 3 pinos, na hora que você pluga fica um pino sobrando e um buraco sobrando, o que ele faz? Ele vaza. Foi assim que o hacker teve a oportunidade.
Provavelmente, e olha, isso é defendido por engenheiros ao redor de todo o mundo, estima-se que a chegada do hacker até os procuradores da Lava Jato, ela aproveitou uma vulnerabilidade no pino do meio. Exatamente. E até para evitar que a gente tenha esse problema de vulnerabilidade, vazamento de conversas oficiais, exposição de ministro da Justiça e tudo mais, a gente vai resolver o problema como? Vamos eliminar a tomada de 3 pinos. Sabe por quê? Sem o terceiro pino, dá para funcionar. Você não vai fazer então uma tomada de 1 pino, não adianta. Você não vai plugar um pino que não vai ter a corrente elétrica. Então precisa de 2 pinos. O terceiro é para vazamento. O terceiro é inútil. Na Inglaterra, por exemplo, quando você acaba uma instalação elétrica, você é obrigado a testar a continuidade do terceiro pino. Isso mesmo. Acabou o serviço de instalação elétrica numa casa da Inglaterra, e obviamente, se eu estou falando que isso é na casa, obviamente também é no comércio, na indústria, obviamente. O que você faz? Você pega um testador de impedância e testa se o pino do meio está dentro das características. É mais ou menos assim, pessoal. Se o Brasil evolui ao ponto de usar o terceiro pino, você imagina que de uma hora para outra, lá dentro da sua geladeira, um fio encosta na carcaça da geladeira e uma criança da sua casa pode tomar choque e tal. Que sabe o que é que acontece? O terceiro pino, que é o aterramento, ele vai descarregar essa energia que foi para a carcaça e vai desarmar o disjuntor. É para isso que serve o terceiro pino, não é para fazer... Era brincadeira. Quem acreditou aí que era para vazar as coisas da Lava Jato é mentira. O terceiro pino é proteção elétrica, isso mesmo. É por causa do terceiro pino que a quantidade de acidentes com rede elétrica em países desenvolvidos é bem menor. Por causa do terceiro pino, você pode, por exemplo, livrar a sua família de sofrer uma descarga elétrica durante uma tempestade, porque, enfim... Zé Camargo fala, Léo, chega, engole o pino. Então vamos mudar o assunto do pino, porque, afinal de contas, quem está muito preocupado com o pino é a Joyce, porque ela tem coisas para esconder. Então ela mostra o pino para o povo esconder o que é mais importante. Mas eu enrolei bastante a respeito do pino para dar tempo do pessoal chegar. Eu queria agradecer a audiência do Facebook, 700 pessoas, mais 504 em um canal e 705 em outro no YouTube. Já vou começar aqui agradecendo os comentários, a começar pelo Gilmar Ferreira, que fala, com todo respeito, se o Glenn pudesse mostrar as relações íntimas do Dedê e Moro, faziam troca-troca. Gilmar Ferreira. Deixa eu agradecer o Gilmar Ferreira, muito obrigado, Gilmar Ferreira, pelo primeiro superchat da noite. Eu queria agradecer vocês de coração, pessoas que fizeram depósitos que realmente vão ajudar muito o meu trabalho. Eleições Fraudulentas fala, esconde o pino do Aécio. Então, muito obrigado ao Gilmar Ferreira, muito obrigado pela sua ajuda. E hoje eu coloquei o título no programa de hoje de Bateu o Desespero. Sim, bateu o desespero. É claro que a gente vai falar sobre o desespero ao longo da noite, mas é muito importante que a gente já dê uma corrida aqui nas principais notícias que estão aqui no site do Brasil 247. Mas antes eu vou agradecer aqui o Lavredi, que vem aqui no canal Leonardo Estopa e deixa a seguinte mensagem. Eu vou conseguir aqui, o computador vai me dar o ar da graça de funcionar direitinho, e funcionou. E ele fala, Léo, tudo que o Bolsonaro mexe só expõe a falta de segurança. Será que ele quer eliminar dos seres humanos mais simples? Olha que interessante, o Lavredi fala uma coisa que, se a gente falasse isso há pouco tempo atrás, obviamente eles iam falar que é teoria da conspiração. Por que teoria da conspiração, pessoal? Existe uma teoria da conspiração que fala sobre a redução da população mundial. Essa teoria, segundo essa teoria da conspiração, nós chegamos num nível de desenvolvimento tecnológico tão grande que não são necessárias tantas pessoas sobre a face da Terra para produzir. Então, é mais ou menos assim, olha, já que não precisa de tanta gente quanto antes, vamos matar um bocado de gente. Então, essa é a teoria dos Illuminatis, que fariam agora uma redução populacional. Essa teoria, ela realmente bate de encontro às políticas do Bolsonaro. Uma coisa é fato, a teoria propõe a ideia de que os Illuminatis trabalhariam pela morte de pessoas, porque o interesse deles seria reduzir 30% da população mundial. Eu vou tentar colocar uma claquete aqui, 30% da população.
Illuminati. Só para ver se eu acho qualquer coisa para falar a respeito disso. Né? Bom, tem aqui no Wikipedia, Nova Ordem Mundial, Teoria Conspiratória. Então, enfim, não estou achando exatamente a teoria da redução da população mundial, mas eu vou falar para vocês sobre o que ela diz, porque existem hoje duas internets. É a internet que a gente conhece, todo mundo conhece, que é a internet onde você pesquisa as coisas no Google, mas existe também a Deep Web, onde as pessoas encontram coisas que são barradas pelo Google. Então, se você procura na Deep Web a respeito dessa teoria de redução populacional, Lavredi, realmente tem pessoas que defendem a ideia que esses banqueiros fariam essa redução da população em 30%. Analisando que esses banqueiros fariam essa redução da população em 30% contra o que o Bolsonaro tem feito, o Bolsonaro realmente tem feito coisas muito estranhas, eu já começo a acreditar nessa teoria da conspiração. Porque é o seguinte, o que me leva a acreditar nessa teoria da conspiração? O cara permitiu no Brasil a utilização de agrotóxicos. Olha só, a quantidade de coisas, gente, não é só uma coisa. Ele permitiu a utilização de agrotóxicos pesadíssimos no Brasil, e esses agrotóxicos, obviamente, vão ser carregados para a água dos brasileiros. Isso é um ponto. Outro ponto, o Bolsonaro reduz a proteção do trânsito, obviamente, ao diminuir exigências como, por exemplo, o controle de velocidade através de radar. Eu quero ser multado? Claro que eu não quero ser multado, mas também não me engane. Lógico que a retirada dos pardais vai causar um aumento nos acidentes. Aí o Bolsonaro desprotege as crianças, cadeirinhas. Claro que se o carro bate, não precisa ser uma batida muito forte, e tem uma criança que não está na cadeirinha, o destino dessa criança, obviamente, é o cemitério ou o crematório. Vamos cair na real, porque a criança ela é muito vulnerável, em qualquer acidente ela vai morrer. Nessa brincadeira, o mesmo Bolsonaro fala em tirar essa possibilidade da proteção elétrica, como, por exemplo, o aterramento. O que ele ganha com isso? Tem uma parte da minha análise que me diz que o Bolsonaro está negociando com algum fabricante, porque quando o Brasil escolheu esse padrão de tomadas, várias empresas ao redor do mundo fizeram propostas para o Brasil, e o Brasil poderia ter adotado padrão, por exemplo, dos Estados Unidos, padrão europeu. Não, o Brasil criou um padrão dele, padrão ABNT2, né? Padrão ABNT não sei o que lá, né? No norma ABNT2 é o teclado. Pronto. O Brasil poderia ter adotado outro sistema, ele adotou esse sistema. Então existem duas possibilidades. Uma possibilidade é o Bolsonaro está fazendo isso para beneficiar os fabricantes. Né? Tipo, todo mundo vai ter que comprar adaptador. Né? E não vai ser uma tomada de 2 pinos compatível com o que a gente tem. Vai ser, obviamente, a tomada de 2 pinos americana. Né? Aí eu já começo a assustar vocês. Né? Tomada, deixa eu colocar aqui, de 2 pinos americana. Né? Então, olha só. Por que ele trocaria para tomada de 2 pinos americana, e deixa eu colocar aqui, chata? Exatamente porque essa não é compatível com a que a gente tem. Então, se o Bolsonaro realmente levar essa brincadeira para frente, qual tomada que vocês acham que o Bolsonaro vai utilizar? Vai ser essa aqui, ó. Não vai ser a tomada, né, que todo mundo imagina que vai ser simplesmente tirar o pino da tomada. Se ele simplesmente tira o pino da tomada, ele obviamente não vai obrigar você a comprar outra tomada. Agora, se ele muda para esse padrão, imagine que olha, e o que acontece, pessoal? No momento em que o presidente muda essa norma, todo mundo é obrigado a se adequar à nova norma, o que significa que as pessoas serão obrigadas a comprar adaptadores e as novas obras serão obrigadas a comprar o modelo novo de tomada. Por exemplo, você não consegue comprar hoje no Brasil aquele modelo antigo, você tem que comprar o padrão que está em uso. Então, se o Bolsonaro coloca essa tomadinha chata, imagina quantos fabricantes que vão abraçar o Bolsonaro e soltar uma graninha para ele e falar: muito obrigado, Bolsonaro, você ajudou a gente, né? Enquanto sua população estava passando dificuldade, sem emprego, você foi e criou uma troca para tomada de 2 pinos, aí ele troca para essa tomada de 2 pinos, ele fala que o motivo é que a outra tomada é comunista, aí vão os brasileiros e trocam por essa tomada de 2 pinos e começam realmente a viver o mundo de transição, que é, algumas pessoas trocam a tomada da parede.
Outras pessoas não trocam a tomada da parede, outras pessoas começam a usar adaptadores. Mas se você tiver que substituir, você tem que comprar um modelo novo. E um aparelho antigo só tem a tomada antiga, você tem que comprar um adaptador, então cortar e colocar outra. Aí você chega numa casa que é o modelo novo, o seu aparelho é antigo, você tem que pôr um adaptador. É tudo, assim, uma loucura de outro mundo, mas precisamos admitir que é assim que funciona uma presidência da República que não é voltada para o interesse público. É uma presidência da República voltada para os interesses de banqueiros, para os interesses de algumas indústrias. E aí ele realmente faz o brasileiro entrar em mais dificuldade ainda, tirando a possibilidade de proteção através do aterramento e, por outro ponto, tirando também a paz dos brasileiros que já estavam com um padrão consolidado e agora começam a utilizar um outro padrão de tomada. É para isso que trocam o padrão de tomada. Se não fosse por isso, pergunta básica, por que a Inglaterra está usando aquele padrão há tanto tempo? Guilherme Pereira pergunta, Léo, qual é a chance das eleições serem anuladas em decorrência da fraude contra o presidente Lula? Aí eu te falo uma coisa, Guilherme Pereira, exatamente por causa das eleições, a possibilidade de deixarem o Lula sair da cadeia, ela ainda está muito pequena. Para vocês entenderem como que eu avalio a possibilidade do STF deixar o Lula sair da cadeia, eu avalio de uma forma muito simples. O Lula precisa ter mais popularidade e mais apelo público do que o Sérgio Moro. Existe uma guerra muito aberta e clara, e nem é com Bolsonaro. A guerra é Moro-Bolsonaro. Ele é simplesmente como eu diria, o Bolsonaro é simplesmente, sei lá, um efeito colateral do Sérgio Moro. Esse Bolsonaro, como efeito colateral do Sérgio Moro, ele realmente vai na onda do Sérgio Moro. Então, o que acontece? A possibilidade do Lula sair da cadeia está atrelada à nossa responsabilidade em derreter a popularidade do Moro. Se a gente consegue derreter a popularidade do Moro, o STF tem coragem de desafiar o Moro. Fora isso, é bem difícil. Não pensem vocês que o STF quer ser submisso ao Moro. Eu falo até diferente. O STF gostaria de estar contra o Moro. O Congresso gostaria de derrubar o Moro, porque o Moro se tornou uma espécie de imperador dentro do Brasil. Ele se tornou muito perigoso, porque o Moro consegue articular a população para fazer bagunça, para ameaçar e etc e tal. Então, qual o ponto que eu tenho nesse momento? Para o Moro cair e o Lula sair, é preciso que a gente trabalhe no derretimento da popularidade da Operação Lava Jato. E tá dando certo, pessoal. Tá dando certo, a gente já tá tendo resultado e o nome da coisa inclusive, o nome do programa de hoje inclusive Bateu o Desespero por causa disso, né? E Ellen Martins fala, o STF tá de rabo preso, exatamente, é por isso que não adianta a gente, digamos que, não adianta a gente pensar aí que eles vão simplesmente tomar uma decisão a favor da Constituição. Não, eles estão acovardados. Aide Mota, Léo, o assunto é antigo, mas você deveria falar para os bolsominions sobre a Georgina. Toda a roubalheira da Previdência começou com ela. Não adianta. O que é o problema, Aide Mota? Deixa eu explicar para vocês qual que é o ponto, Aide Mota. Existem dois tipos de pessoa, o que age com a razão, o que age com a emoção, né? Existem duas formas de uma pessoa tomar uma decisão e ter um posicionamento, com a razão e com a emoção. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é digamos que uma decisão tomada com a emoção, que eu faço críticas, eu sei que tem várias pessoas que fazem isso, né? A pessoa já está passando dificuldades e normalmente acontece, né, de um dos dois cônjuges, né, ou é o marido que faz isso, ou é a mulher que faz isso, e aí o trem desanda mesmo, né? Um cônjuge começa a ir para uma igreja, cai nas lábias de um pastor pilantra, e esse cônjuge vende as coisas de dentro de casa e entrega para o pastor pilantra. Aí eu te falo, olha, a pessoa agiu contra a própria família, tirando o bem de dentro de casa, tirando uma geladeira, por exemplo, porque ela foi movida pela emoção no sentido de acreditar naquele pilantra. Se uma pessoa age contra a própria família por causa do papo de um pastor pilantra, vocês acham que ela realmente não agiria contra o ex-presidente Lula? Então, o grande problema é exatamente esse, o fanatismo. Nós temos no Brasil uma base de apoio, que é uma base de apoio fundamentada no fanatismo.
isso é uma coisa que foi implantada no Brasil. E por que eu falo tão tranquilamente que ela foi implantada? Porque em todos os países onde se encontra petróleo tem sempre esse problema do fanatismo religioso. A gente ouve normalmente dizerem aí que os muçulmanos mataram, né? Colocam culpa nos muçulmanos. Absolutamente nada a ver com a religião. Eles usam pessoas com uma certa deficiência mental para conduzirem essas pessoas através da religião a resolverem os problemas pessoais deles. Nós podemos dizer que um fanático religioso no Brasil, ele chegou num número tão grande que hoje ele cria uma base de apoio, uma base de sustentação para o que está acontecendo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar nesse fanatismo. Eu descobri isso agora? Não, tem 3 anos que eu estou falando isso. Tem 3 anos que eu estou falando de uma forma muito clara. Não podemos menosprezar o fanatismo religioso. O fanatismo religioso é a base de sustentação disso que está acontecendo. O que significa que a esquerda deveria focar na descaracterização da Lava Jato como um ato contra a corrupção e demonstração muito clara que a Lava Jato teve a finalidade de destruir a indústria nacional. E hoje, inclusive, nós temos um evento muito importante que é a falência da Odebrecht, né? E nem a falência, né? A recuperação judicial, que é o momento anterior à falência. E aí, na recuperação judicial, a gente pode dizer que a empresa acabou, né? A empresa praticamente acabou, porque nem tem cliente para a Odebrecht mais. Quem era cliente da Odebrecht agora está adquirindo os produtos na empresa que contratou a Lava Jato para destruir a Odebrecht. Muito claro. E é exatamente esse ponto que as pessoas precisariam ter. As pessoas precisariam ter essa descrição a respeito do que está rolando no Brasil. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, o superchat de Lavredi. Léo, como conheço um pouco de eletroeletrônica, gostaria que você comentasse sobre a necessidade do pino central, aterramento na tomada de 3 pinos. Vou comentar assim, já que o Lavredi trouxe esse ponto. Eu vou comentar sobre essa questão do aterramento, né? Eu sei que tem pessoas aí que consideram, e eu também considero isso, pessoal, como sendo uma forma de pular fora daquilo que realmente importa. Né? O que eu vejo nesse momento é isso. Eles estão usando isso como cortina de fumaça, claro. Mas por que eu vou falar com vocês sobre essa possibilidade, sobre essa importância do aterramento? Porque até nesse ponto a gente pode mostrar os absurdos que o Bolsonaro está fazendo. O que eu quero dizer é que no momento em que o Bolsonaro ele propõe uma coisa dessa contra o Brasil, a gente vai tendo subsídios para mostrar que ele não é um presidente a favor do Brasil, ele é um presidente a favor, talvez, da morte dos brasileiros. Porque é mais uma medida que não é simplesmente gerar gasto, é gerar morte. Valcir Abreu, os humoristas da Globo destroem o Moro, o jornalismo defende. Então, Valcir, você trouxe uma coisa importantíssima. O que eu diria, né? Nesse ponto é muito importante falar sobre isso. Olha, a Globo tem uma estratégia muito interessante de demonstrar imparcialidade. Essa estratégia consiste na apresentação daquilo que eles querem de uma forma muito fundamentada e na apresentação daquilo que eles não querem defender de uma forma que só comunica com o povo que já acredita naquilo. Então, por exemplo, para manter a massa alienada, o jornalismo da Globo fala que o especialista disse que pode acontecer isso, etc. e tal, e vai insistindo nesse assunto. Agora, para criar uma expectativa de que eles são imparciais, eles fazem um videozinho ridicularizando o Sérgio Moro. Essa ridicularização do Sérgio Moro, ela não é informativa, ela é simplesmente humorística. O humor, ele pode até ridicularizar, mas ele não muda a percepção. Muito pelo contrário, o humor cria uma expectativa de que aquele veículo é imparcial. Mas o fanático evangélico, ele assiste, por exemplo, o jornalismo e ele ignora o humor. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que a Globo está fingindo imparcialidade através do humor, mas esse humor da Rede Globo não comunica. Esse é o ponto mais importante. O humor da Rede Globo, ele é, inclusive, perigoso. Deixa eu agradecer, então, a participação de vocês, pedir para vocês que, por favor, compartilhem para aumentar o alcance, isso é muito importante. E eu queria dizer que você pode ajudar o trabalho, obviamente, através do depósito bancário também. E deixa eu trazer aqui, eu falei que eu ia passar rapidamente aqui pelas notícias do 247, vou passar rapidamente aqui.
e depois eu volto nessa questão do aterramento, né? Que eu estou procurando uma coisa bonitinha aqui para mostrar. Editor do Intercept aponta contradição dos procuradores da Lava Jato. Contradição porque cada dia eles chegam com uma história diferente. Olha, realmente bateu o desespero na Lava Jato, a gente precisa admitir, a Lava Jato não é mais a Lava Jato de antigamente, aquela prepotência deles de que eles não precisavam nem falar sobre o assunto acabou. Ô, gente, vamos lembrar dos primeiros dias dos vazamentos. O Sérgio Moro, ele tinha uma prepotência e uma tranquilidade tão grande que ele virava as costas para as pessoas no momento que as pessoas falavam sobre o assunto. Agora chegou o ponto que o Sérgio Moro já está falando no ratinho. Então, vamos concordar que a Lava Jato está em desespero. E eles já inventaram várias teorias para os vazamentos. A primeira teoria foi de que, olha, é um descuido. Apareceram coisas mais pesadas e a teoria foi de que um hacker teria invadido o celular deles. Inclusive falaram que durante uma reunião de procuradores apareceu uma mensagem estranha no grupo dos procuradores. E aí os procuradores perguntaram, quem é você? E a pessoa respondeu, aqui é o hacker. Essa foi a segunda teoria. Na terceira teoria é que como é que fala? Teria havido aí uma invasão do Telegram. A partir dessa ideia de invasão do Telegram, teve toda uma loucura dos eleitores do Bolsonaro, que foi invasão do Telegram, então eles criaram uma teoria de que a Dilma teria comprado o Telegram e soltaram inclusive o contrato. Só que parece que eles contrataram o estagiário da criação de fake news. E o estagiário da criação de fake news não soube utilizar os tempos verbais corretamente e acabou escrevendo um contrato em inglês com vários erros. Então, aos poucos vai ficando cada vez mais difícil para eles conseguirem sustentar as loucuras que eles acreditam. E a prova de que bateu o desespero está exatamente no fato muito claro. Se as mensagens foram modificadas, por que eles escondem os telefones pessoais? Cada vez mais essa pergunta bate na cabeça do povo. Olha, peraí, se o negócio é falso, por que vocês não mostram o telefone? Então isso vai, obviamente, balançando a cabeça das pessoas, e esse balançar da cabeça das pessoas vai conduzindo todo mundo a uma conclusão muito simples. É verdade. Os vazamentos são verídicos. E o Glenn vai utilizando aí de um requinte de crueldade muito grande e vai soltando tudo em doses homeopáticas para que eles não consigam se defender de tudo de uma vez só. É mais ou menos assim, se o Glenn dá uma rajada de metralhadora, Sérgio Moro simplesmente esconde, passam os tiros e acabou. Ele vai soltando um tiro de cada vez. Assim o Sérgio Moro tem que ficar desviando de um, desviando de outro, ele nunca sabe onde e quando vai ser o próximo. E isso está fazendo com que eles realmente se desesperem. Eu estou achando a parte mais legal é daquela juíza que eu digo, é questão de orgulho do povo brasileiro lutar para que ela seja punida. Ela humilhou o ex-presidente Lula e ela obviamente recebeu a sentença do Sérgio Moro, uma coisa que ela não poderia fazer de forma alguma. É questão de honra para a esquerda brasileira, aquela juíza está fora da magistratura. Como que a gente faz isso? Mostrando para o povo como a Lava Jato destruiu o Brasil. Gata Negra fala... Glenn e seu marido e 2 filhos estão sendo ameaçados de morte. Será que isso pode levá-lo a parar os vazamentos da Vaza Jato? Preocupada. Gata Negra, eu acho que não. Eu acho que o que poderia acontecer, ele ficar morto, se fosse comigo, eu ia ficar morto de raiva, ia sair do Brasil e continuava de lá. Ana Paula Amaral, inclusive a juíza falou que vai processar todo mundo, já falou, não, se o Glenn tiver qualquer problema com o processo, manda pra mim e deixa ela me processar. Ana Paula Amaral, Léo Bozo vai fazer pior que o governo venezuelano com o tempo. Todos verá, ninguém tira esse lixo do governo. Ele sabe que assim que sair, os filhos caem, certo? Muito obrigado, Ana Paula Amaral. Exatamente, o que o Bolsonaro está fazendo para sobreviver no governo? Ele está entregando tudo. Então, enquanto ele estiver entregando tudo, né, ele está entregando o que é nosso. Então, enquanto ele estiver entregando o que é nosso, a chave continua com ele, a chave da porta está com ele está entregando tudo. E, é lógico, quem vai tomar a chave da porta dele, se não o povo? O povo está inerte. VT 21081. Muito obrigado pelo superchat. É inútil o Brasil fingir que é um país sério quando retira ilegalmente a liberdade de seu líder mais notável. O STF é uma piada, melhor criminoso. O STF totalmente acovardado, morrendo de medo da própria população, porque o STF não tem coragem de tomar uma atitude dentro da Constituição e dentro da lei, porque teme que o Sérgio Moro levante a população contra o STF. E não duvide dessa possibilidade. Existe essa possibilidade exatamente por causa do fanatismo religioso.
Toninho 6522 Júnior, muito obrigado, Toninho, pelo superchat. Um juiz ladrão manipulou o resultado de algumas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A em 2006, em favor da máfia da loteria. Todas as partidas foram anuladas e tiveram que ser jogadas novamente. Muito obrigado, Toninho 6522. Saiu um negócio muito engraçado para tentar explicar para o Bolsonaro por que o Moro não pode ser juiz do ex-presidente Lula, que foi um joguinho de futebol que o juiz pega, faz toda a confusão, depois tira a camisa de juiz e está com a camisa do time, ele vai comemorar com o time, que foi exatamente o que aconteceu, né? Depois da prisão do Lula e da eleição do Bolsonaro, o Moro simplesmente foi para o time do Bolsonaro. Então é muito estranho o que está acontecendo, essa inércia do povo brasileiro está uma coisa assim, sem precedentes, a coisa está vergonhosa. Deixa eu agradecer vocês, muito obrigado, pessoal, pelas participações, pelos compartilhamentos. Eu queria pedir, quem puder, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance, né? Deixa eu falar com vocês aqui. Eu estou tentando achar umas fotinhas que são normalmente, que são as fotinhas que são compartilhadas. Eu não tô achando. Na hora, bom, quando a gente não tá procurando, a gente acha muito fácil, né? Mas... tá aqui. Achei uma fotinha aqui que pode ajudar mais ou menos naquilo que eu falei com o colega que eu faria, que é, né, o colega pediu para fazer uma explicação, né, sobre a importância do aterramento. O que acontece, pessoal, no Brasil a gente não tem essa prática da utilização do aterramento, não é uma coisa muito comum. Tem muitas pessoas que já estão fazendo as instalações com aterramento. Por que eu estou falando de aterramento, para quem chegou aí agora? Porque a Joyce Hasselman está comemorando e fazendo enquetes a respeito da solução do problema econômico brasileiro, que é a maior cortina de fumaça de todos os tempos, que é a ideia de trocar a tomada brasileira por uma tomada de 2 pinos, né? Além da minha ideia de que essa troca é para atender alguma indústria, eles vão trocar, obviamente, por alguma tomada de pino chato, eles não vão chegar e colocar uma tomada de 2 pinos compatível com a de 3 pinos, porque senão eles não ganhariam absolutamente nada com isso. Eu considero isso um desrespeito muito grande com a sociedade brasileira, porque os 3 pinos, eles trazem a oportunidade da gente ter uma coisa que chama proteção básica por aterramento. Como que funciona, pessoal? Para vocês terem uma ideia. Os 2 pinos, que são os tradicionais, eles, né, transportam a energia elétrica. Já o pino do meio, se ele estiver corretamente conectado, ele transporta o aterramento. Quando que o aterramento é importante? Que aí você vai perguntar para mim, mas espera aí, o carregador do meu celular não tem esse 3º pino, a minha televisão não tem esse 3º pino. O 3º pino é, na maioria das vezes, para aparelhos metálicos, porque os aparelhos metálicos, eles têm o risco aí de uma hora para outra sair um fio lá de dentro e encostar na carcaça. Então, por exemplo, o ideal, e isso é obviamente regra nos países desenvolvidos, é que uma geladeira com a carcaça metálica tenha o 3º pino conectado até a carcaça. E como que a coisa protege você e sua família? Olha, imagina que tem qualquer problema dentro da geladeira, um vazamento, seja lá o que for, e a energia de fase, que é a que dá choque, vai para a carcaça da geladeira. O que pode acontecer? Uma criança pode ir lá molhada, encostar na geladeira, e se ela encosta com a corrente adequada, né, a corrente suficiente, passando pelo coração, a pessoa tem uma parada cardíaca. Aqui tem uma corrente correta de energia, né, uma faixa de corrente que pode causar parada cardíaca nas pessoas. Então, se a pessoa tem esse choque e a corrente passa pelos nervos do coração, ela tem uma parada cardíaca. A ideia do aterramento é evitar a possibilidade de um fio que encostou na carcaça de qualquer equipamento levar para a carcaça desse equipamento a fase, porque o aterramento retorna com essa energia e desarma o disjuntor. Isso é a condição ideal. Mas outras condições, por exemplo, olha, imagine que caiu um raio perto da sua casa. Então tem uma indução eletromagnética na rede e aí você tem uma alta tensão momentânea naquela rede. E se o raio caiu exatamente, hoje eu vejo a Luísa, por exemplo, a gente assusta de uma hora para outra, ela está lá com um fio na boca. Imagina que se de uma hora para outra esse raio cai e tem uma criança segurando um fio. Por exemplo, uma instalação
da NET, que é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, que é uma das coisas mais perigosas que tem dentro do Brasil. Se o seu sistema está devidamente aterrado, a descarga elétrica ela vai pelo terra. E muitas outras finalidades. Eu falei com vocês nas finalidades relacionadas à proteção, mas tem finalidades relacionadas à diminuição de ruído, né? Agora, outra coisa que pode acontecer também, e acreditem, isso acontece, de uma hora para outra, rebenta o fio neutro no poste. Quando rebenta o fio neutro no poste, você pode ter altas tensões dentro da sua casa e o que segura a onda é o aterramento. Então são várias possibilidades do aterramento contribuir. E nas normas brasileiras de energia elétrica, o aterramento é uma coisa, né, extremamente conectada à segurança e o aterramento está lá muito claro como sendo uma exigência. Então, a norma brasileira de energia elétrica, que é praticamente igual à norma da Europa, agora ela vai ser modificada para ficar uma norma única brasileira, que é uma coisa completamente sem nexo. Então, muito obrigado, colega que perguntou essa questão do aterramento aí, né? Então, deixa eu agradecer aqui. E Portal Sabendo Direito pergunta, Angélica, mas, né, tá tendo um bate-papo aí, Altair Festa, a Lava Jato foi inventada só para prejudicar o maior partido político do país. Eu tenho para mim, isso eu queria trazer para vocês, isso aqui, pessoal, olha, que tá no topo hoje, né? E toda vez que eu falo sobre essa questão de um dia de luto para a engenharia brasileira, eu chamo a atenção, obviamente, né, da participação do CREA nisso. Para mim, o CREA é inteiramente responsável pelo que está acontecendo, porque o CREA até hoje não se manifestou. Olha, mais uma vez, um assunto relacionado à engenharia vem à tona, que é essa questão aí da tomada de Três Pinos, e a gente não tem uma manifestação oficial do Conselho Brasileiro de Engenharia. Mas o que acontece? A quebra da Odebrecht é, obviamente, a quebra de uma grande empresa que chamou a atenção, pessoal. Por causa da diminuição de compras de produtos da Odebrecht, porque a Odebrecht parou de comprar para poder manter suas atividades, várias empresas quebraram. Como que o desemprego foi gerado no Brasil? Assim. Eles focaram primeiro em empresas gigantes, porque focando em empresas gigantes, obviamente, eles levariam várias empresas pequenas. Eu vou resumir, eu tenho falado muito a respeito disso, mas eu faço questão de falar mais, porque isso é um assunto que realmente precisa ser consolidado na cabeça de todos os formadores de opinião. No momento que você quebra uma empresa grande, você automaticamente leva todas as empresas pequenas que forneciam serviço para essa empresa grande. E automaticamente você gera desemprego em todas as empresas pequenas. Então estamos falando aí de 260 mil empregos diretos gerados pela Odebrecht, mas todos os empregos indiretos, né? Então vamos imaginar uma coisa básica. Né? Construção civil, lembra a gente de cimento. Por causa da quebra da Odebrecht, quantas fábricas de cimento não fecharam e não tiveram que despedir pessoas? Por causa das pessoas que foram despedidas nas fábricas de cimento, quantos empregos que foram perdidos, por exemplo, nos supermercados, porque essas pessoas pararam de comprar? Então é muito importante que a gente consiga entender o tamanho do trabalho do Sérgio Moro. Isso é uma coisa que é uma teoria econômica que é relacionada à interligação da indústria. O que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi exatamente a aplicação do conhecimento para a destruição da indústria nacional, pessoal. Olha, no momento em que o Sérgio Moro, obviamente coordenado de fora do Brasil, atacou as grandes empresas brasileiras, ele criou condições para que o Brasil quebrasse. Porque várias empresas que eram fornecedoras dessas empresas brasileiras, elas foram aos poucos quebrando. E aos poucos também a gente percebe uma coisa que a gente precisa considerar importante. O Brasil vai se tornando cada vez menos competitivo. Uma pessoa que antes teria vontade de investir no Brasil, por exemplo, para fazer tomadas de Três Pinos, para vender para a Odebrecht, que é uma empresa de engenharia, ela chega à conclusão que o Brasil não pega mais tantas obras, a Odebrecht quebrou. E ele fala, eu não vou montar uma fábrica de tomadas de Três Pinos no Brasil, porque se eu monto uma fábrica de tomadas de Três Pinos no Brasil, a possibilidade de eu vender é menor, porque as empresas estão todas quebrando. Então foi assim que
os Estados Unidos, as empresas americanas que substituíram a Odebrecht no resto do mundo, contrataram a Lava Jato para quebrar o Brasil. É muito importante que as pessoas entendam que a quebra das empresas brasileiras não foi um efeito colateral. A quebra das empresas brasileiras foi o objetivo da Lava Jato. A crise econômica foi o objetivo da Lava Jato. Efeito colateral da Lava Jato foi o crescimento em popularidade do Sérgio Moro. Isso foi um efeito colateral. O resto, como por exemplo a destruição da nossa economia, isso foi o objetivo. Infelizmente, essa foi a finalidade da Operação Lava Jato. Deixa eu trazer para vocês, né? O editor do Intercept aponta contradição dos procuradores da Lava Jato. Eu comentei rapidamente isso aqui, mas o que está acontecendo, pessoal, é que, olha, pergunta básica, né? Pergunta básica. Se os operadores da Lava Jato acreditam que tudo que o Glenn está apresentando é mentira, por que eles não entregam os telefones? Eu vou perguntar mais uma vez, porque eu estou vendo que tem eleitores zumbis, eleitores do Bolsonaro aqui, e eles estão dizendo, inclusive, sobre a possibilidade de ter tido aí um combinado com o site russo, etc., e que tudo é uma farsa. E a pergunta básica é, se é tudo mentira, por que eles não entregam os telefones? Eles não entregam os telefones porque até agora eles não conseguiram achar uma forma de apagar as mensagens do backup do Telegram sem deixar rastros. Pode ter certeza que tem vários técnicos e especialistas em informática trabalhando para tentar limpar as mensagens do telefone desse pessoal e não deixar rastros, mas por enquanto eles não conseguiram. Tem uma corrida contra o tempo e eles vão tentar ver se eles conseguem fazer isso acontecer. Deixa eu trazer aqui, muito obrigado ao Pedro Correia, muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito, Pedro, porque, obviamente, a sobrevivência de canais de esquerda é graças à ajuda de pessoas como você. Então, continuando aqui no assunto, falando mais, alvo da Lava Jato, Odebrecht quebra e dá calote nos bancos. Então, o que a gente pode perceber através da quebra da Odebrecht é que até mesmo os bancos que ajudaram essa desgraça que está acontecendo no Brasil hoje, eles fazem parte do que está acontecendo. Então, a Odebrecht quebrada, ela obviamente significa milhões de empregos diretos e indiretos prejudicados no Brasil. E mais, a Odebrecht quebrada deixa muito claro que não vale a pena investir no Brasil. É por isso que eu mostro para vocês que não há possibilidade da gente atrair investidores enquanto durarem os estoques de imbecilidade das pessoas que estão aí protegendo o governo Bolsonaro. Pode ficar tranquilo, a economia só tem a piorar. Deixa eu agradecer Hussein que fala, Lava Jato destruiu o Brasil, era a primeira fase do golpe. Deixa eu colocar aqui que está correndo rapidamente, vai lá. Opa! Hussein, Lava Jato destruiu o Brasil, era a fase 1 do golpe. Exatamente, a partir daí, eles conseguiram criar uma percepção de que, olha, nós estamos fazendo um trabalho contra a corrupção e estamos atacando o partido mais corrupto do Brasil. Foi assim que eles perderam, obviamente, foi assim que o Brasil perdeu sua indústria, foi assim que o Brasil perdeu os empregos. Pedro Correia, Léo, acho impossível que Moro tenha feito o que fez sem uma barganha financeira compensatória. O que você acha? Pedro Correia, o Moro é talvez uma das pessoas que mais ganhou dinheiro dentro do Brasil nos últimos anos. O Moro, cada palestra do Moro, olha, e foi assim que eles compraram o trabalho do Moro, assim que eles remuneraram o Moro. Durante toda vez que o Moro condenava o Lula, que o Moro fazia qualquer sacanagem com o Lula, chovia palestra. Nossa, até a juíza agora começou também a viver esse mundo maravilhoso de condenar o Lula e ganhar palestras para pagar o seu trabalho como poder judiciário, né? E aí, qual que é a teoria que eles estão trazendo hoje? É importante a gente falar sobre isso. Muito obrigado, Pedro Correia, pelo superchat. Nós realmente precisamos falar sobre isso. Depois que eles chegaram à conclusão que a teoria de que as conversas foram fraudadas, foram encomendadas do site russo, depois que falaram tudo isso, e
Eu não sei se foi o Marreco que fez aquela... Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês, porque é muito engraçado. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Isso é muito engraçado. O Marreco, não sei se foi o Marreco, não sei se foi ele, mas a grande realidade é que o cara chegou no ponto tão bizarro, mas tão bizarro. Eu gostaria muito que o Twitter me deixasse ler esse negócio aqui. O Marreco chegou num ponto tão bizarro, mas tão bizarro, que eles compartilharam um material cheio de erro, mas cheio de erro, para falar que foi alguém contratar o Telegram para criar a situação. Mas eu vou ver se eu acho aqui para vocês que a galera corrigiu os erros. Ah, tá aqui, ó. Gente, é muito feio. É muito feio. Olha só, a última deles. E o Glenn fala aqui, deixa eu ver se eu trago, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para dar para entrar. Entrou aqui, ó. E da próxima vez que vocês quiserem forjar um documento em inglês, não esqueçam de expressar os números em inglês, não em português. Dá para que sua fraude não seja tão óbvia. Demora menos de 30 segundos para usar o Google Tradutor. Haja preguiça. Show do pavão. Então, olha só. O que rolou, pessoal? Como sempre, a Operação Lava Jato inventando provas, eles tentaram se proteger, criando essa ideia aqui, ó. Só que não foram só os números, né? Aos poucos, mais erros bizarros foram aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Eu sei que tem um... Aqui, ó. Aqui tá, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. O passado de send, de enviado, é sent. Então, assim, são várias coisas que os caras colocaram de erros bizarros na prova falsa deles. E é o mesmo modus operandi da Lava Jato. É a coisa assim, olha, criar provas para quem quer acreditar naquelas provas. Criar provas para quem quer realmente continuar se enganando que aquelas provas são verdadeiras. Isso é o que está acontecendo na Lava Jato hoje. Isso é um grande problema, porque tem pessoas que realmente querem insistir que essas provas são verdadeiras. Existe um perigo muito grande nesse desespero no sentido de querer acreditar naquilo que, obviamente, é inacreditável. E aí o procurador da Lava Jato diz que a parceria Moro-MPF é prática judiciária, porque nada deu certo. Tentaram dizer que as mensagens eram falsas. Aí o Glenn falou, olha, não tentem ir por isso. Foi muito bom. Tentaram dizer que as mensagens eram falsas e o Glenn falou, olha, não tentem ir por esse lado. É muito material que eu tenho áudios, tenho coisa demais. Não tentem ir por esse lado. Eles mudaram para o hacker, né? Aí, tipo assim, peraí, o hacker seria realmente estúpido a ponto, né? O Moro seria mesmo realmente um idiota a ponto de ver o hacker entrando no computador dele por 2 anos e não perceber que tinha um hacker ali. Desistiram da história do hacker. A história do hacker provavelmente foi criada dentro da Rede Globo, desistiram da história do hacker. Agora eles estão apostando na ideia de que isso é normal. E olha, o mais interessante, para vocês terem uma ideia de como que o fanatismo conduz pessoas a conclusões extremamente bizarras. O fanatismo é uma coisa que precisa realmente ser analisada de uma forma mais delicada. Não adianta você bater de frente com o fanático, não. Olha, o conselho da OAB, o que é o conselho da OAB? O conselho da OAB são pessoas escolhidas pelos advogados. Para ser da OAB tem que ser advogado. Para ser advogado tem que ser formado em direito. Então o cara forma em direito, passa na prova da OAB, vira da OAB. A partir do momento em que a pessoa pertence à OAB, ela pode concorrer ao conselho. Quando ela concorre ao conselho, ela é votada numa chapa e passa a ser conselheiro da OAB. Ou seja, o cara formou como advogado, como direito, passou na prova da OAB, virou advogado. Ali, como advogado, ele foi eleito por outros advogados para representar a OAB. E são vários. Né? Tipo, 1 por estado. Vamos pensar assim, 2 por estado. São vários.
Imaginem que todos, absolutamente todos os conselheiros da OAB, que eu volto a dizer que é um cara que formou em Direito, depois passou na prova da OAB, foi votado por outros advogados, todos eles chegaram a uma conclusão de que o que aconteceu foi absurdo e pediram o afastamento do Moro e do Dallagnol. Nessa conclusão que tudo que aconteceu foi um absurdo, e no pedido de afastamento do Dallagnol, fica bem claro que não existe ninguém do mundo jurídico disposto a continuar defendendo essa posição da Lava Jato, a não ser quem está envolvido com isso. Quem faz parte disso, seja porque pertence ao partido político do Sérgio Moro, seja lá o que for, quem está envolvido nisso está defendendo isso. Fora, todo mundo... Olha, saiu daqueles que estão diretamente ligados a essa aberração, todos pularam fora, todos os juristas pularam fora. E aí mesmo todos os juristas pulando fora do que está acontecendo, mesmo o mundo inteiro se posicionando contra o que aconteceu no Brasil, mesmo que até lá em Plutão, os advogados, os juristas, os juízes, os comentaristas, todos estão falando que o que aconteceu no Brasil foi a coisa mais absurda do poder judiciário e da justiça no mundo inteiro, me vem a pior facção de poder que existe no Brasil, que é a bancada evangélica, e declara apoio incondicional a Sérgio Moro e a Lava Jato. Qual que é a consequência disso? A consequência é que, junto com o apoio desses políticos da bancada evangélica, vem um grupo de pastores que arrastam um cardume gigantesco de fiéis que não pensam nem no que está acontecendo. Simplesmente falam, se o pastor falou, está certo. E esse é o grande problema do Brasil hoje. Qual que é o nosso desafio? É tirar esse cardume das mãos da rede do pastor. A gente precisa recuperar as pessoas que estão hoje fanatizadas. Eu volto a dizer, se o cara vai contra a própria família, tira uma geladeira de casa, vende e dá o dinheiro para o pastor, o que esse cara não faria no caso da Operação Lava Jato, né? Deixa eu agradecer Aparecido Machado. Léo, é muito difícil colocar na cabeça do povo que a crise é resultado da Lava Jato. A Vaza Jato é a solução. A maioria ainda acredita que foi culpa do PT. Aparecido, eu não sei se você viu que eu liberei um vídeo hoje mostrando dados econômicos do governo PT. Eu sei que é difícil, eu estou fazendo esse trabalho aqui há mais de 3 anos, eu sei que realmente não é tão fácil assim, mas o máximo que a gente pode fazer é, sem dúvidas, lutar para tentar mostrar para as pessoas. Deixa eu agradecer. José Benedito da Silva, Léo, tá no Intercept. Por enquanto, nós vamos chamar só de mau jornalismo. Muito em breve, tudo será esclarecido. Já vimos o futuro e a resposta tá lá. Muito obrigado, José Benedito, pelo superchat. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. Muito obrigado a todos, né, que estão aqui nesse momento. Elizabeth Rosman fala, OAB é fraude. Para mim a OAB, eu fiz até uma postagem hoje que eu acho que a OAB deveria mudar de nome para voltar a ter credibilidade. Porque no momento que a OAB se posicionou do lado do... No momento que a OAB se posicionou do lado do golpe, no momento que a OAB abriu mão de proteger o Zanin para proteger o Sérgio Moro, e olha, para proteger o Moro já tem toda a instituição Poder Judiciário, a OAB acabou. Então eu acho que hoje eles deveriam mudar de nome, né? Então o ponto é esse. E eu vejo o Ângulo FX falando, Léo, a esquerda acabou mesmo. Ô Ângulo, acabou foi o Brasil, não sobrou nada, não é só a esquerda. É porque, olha, aqueles que se acham de direita, eles não estão no poder. Por exemplo, olha aqui, né, eu queria pedir o pessoal da moderação para não excluir as coisas, porque toda vez que eu vou comentar alguma coisa de alguma pessoa que escreveu uma coisa tipo, às vezes nem uma coisa pesada, aí eu vou ver, na hora que eu vou comentar, eu guardei aqui para comentar e excluiu. Então quem está na moderação aí, excluam exclusivamente as pessoas que estão xingando. Se a pessoa não xingar realmente, não exclua. E eu vou liberar as pessoas. A ideia aqui é uma ideia de... O pessoal que está banindo as pessoas, a ideia aqui é a ideia de conquistar essas pessoas, pessoal. Olha, se o número de pessoas que nós temos hoje fosse suficiente para vencer o golpe, não teria golpe. Nós precisamos chamar pessoas para o nosso lado. Então vamos parar de banir as pessoas, porque agora nós temos muitos subsídios para a gente conquistar as pessoas para o nosso lado. E agora a gente precisa conquistar e a gente precisa usar aquela técnica que eu falei,
que tá até guardadinho aqui, ó, que é as 5 fases do luto. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que vão xingar, isso é natural. Tem pessoas que vão xingar, tem pessoas que vão ficar com raiva, e aos poucos essas pessoas vão amolecendo. Cadê o Delgado? O Delgado deve estar participando aqui com outro nome, porque já mudou de ideia. Então, o que é o ponto que a gente precisa ter nesse momento? Muitas pessoas agora vão mudar de ideia. Se na hora que as pessoas começam a participar e começam a entrar em parafuso, a gente simplesmente vai banindo essas pessoas, obviamente, nunca vão ter a oportunidade de escutar o que a gente tem para dizer. Então não vamos banir mais ninguém, porque é importante a gente conquistar para o nosso time, não simplesmente a gente julgar essas pessoas fora. Porque sem número de pessoas, se a gente não muda a percepção das pessoas a respeito do Sérgio Moro, realmente vai ser difícil a gente imaginar a possibilidade de um STF votar contra o Sérgio Moro se o Sérgio Moro tem apoio popular. Então isso é importante. Não exclua o seu amigo, aquele cara que foi fanático pelo Bolsonaro. A sua estratégia com ele é muito simples. Olha, você não precisa gostar do PT, você precisa entender que essa Lava Jato quebrou o Brasil. Fernando Marques Pinto: Léo, ontem fui em um show do Chitãozinho e Chororó e impressionante. Falaram que o Brasil escapou por um fio de cabelo nas últimas eleições e que agora está na hora, agora está no caminho certo. Quase engasguei com a cerveja. O Fernando Marques Pinto, deixa eu te contar o que acontece. Tem um esquema, né? As pessoas ficam tentando entender, não é pelo estilo sertanejo não, tá, pessoal? Tem um esquema de desvio de verba para bandas que o PSDB faz há muito tempo. E o PSDB tem a manha de fazer isso, e os sertanejos estão desesperados há muito tempo tentando fazer o PSDB ganhar por causa disso. Como que funciona? O esquema é mais ou menos assim: pega o dinheiro público para fazer um show de R$1 milhão e faz esse show de R$1 milhão, por exemplo, em Brasília. Ali o cara deixou R$1 milhão de dinheiro público para fazer esse show, mas o pessoal do partido recebe 500 mil de volta. Então esse esquemão de desvio de dinheiro público através de show é uma coisa que o PSDB faz, já é assim, regra. Vocês podem prestar atenção que praticamente todas as duplas sertanejas, elas são do PSDB. É por causa disso. Tem esse esquemão de desvio de dinheiro público aí e, basicamente, eu não vou nem entrar nesse mérito, né, do Chitãozinho e Chororó. Eu fico muito triste porque eles são pessoas covardes. É o que eu falei a respeito do Neymar, né? É um cara covarde, porque veio da pobreza e chega num ponto em que ele simplesmente quer ver o pobre, que colocou ele nessa situação de poder, né? Que é o pobre que admira o que ele faz, ele quer ver o pobre na merda. Didio Gomes: muitas denúncias e evidências das falcatruas da Leva Pato. Está muito claro que nada se resolve pelas vias institucionais. A esquerda tem que deixar de ser pautada pela direita e buscar protagonismo. É o que está acontecendo agora, Didio Gomes. Exatamente isso que está rolando. O Glenn está pautando o Brasil e é uma coisa inédita a esquerda conseguir pautar. E é por isso que eu falo, o Glenn tem que continuar esse posicionamento, aos poucos liberando as coisas, porque o Glenn realmente está pautando o que está acontecendo hoje. Eu nem digo a esquerda, eu digo o anti-entreguismo está pautando as coisas hoje no Brasil. Lava Jato destruiu 230 mil empregos na Odebrecht. Olha, a Lava Jato, ela é, sem dúvidas, a responsável por nossa crise econômica e você tem a responsabilidade de mostrar isso para os mais fanáticos eleitores do Bolsonaro. Porque, por mais que a pessoa seja pró-Bolsonaro, ela, antes de mais nada, ela é pró ela mesma. É muito difícil uma pessoa ser tão idiota a ponto dela ser mais Bolsonaro do que ela mesma, mais Moro do que ela mesma. E é por isso que eu falo, existem técnicas, pessoal. Olha, se é um eleitor do Bolsonaro, fanático evangélico, você precisa explicar que ele está perdendo com isso. A Lava Jato quebrou o Brasil. E aí você mostra o evangelho para ele, ele vai ver que ele está numa igreja anticristo. Se é o pastor, você tem que mostrar que ele está perdendo dinheiro. Sabe por quê? Porque o pastor que entra num esqueminha desse de apoiar Lava Jato, ele não está fazendo isso de graça, ele está fazendo isso por grana. Esses pastores não têm o caráter, né? São pessoas que realmente entram nessa brincadeira só pela questão da grana. Deixa eu agradecer aqui, Motorhome São Miguel. Léo, como mudar as cabeças daqueles que já tiveram heróis, Cunha, Temer, Moro e etc. Essas cabeças não irão mudar, não. Eu não perco meu tempo com esses desmiolados. Então vou falar sobre isso, tá, Motorhome? Olha, vou falar com vocês como que a gente conversa
com esse tipo de gente que não... Como que você vai conversar com pessoas que não têm caráter e que mesmo vendo o que aconteceu na Lava Jato, eles continuam apoiando o Sérgio Moro? O que vocês precisam fazer? Quando você estiver conversando com um cara sem caráter que apoia o Sérgio Moro, exatamente por causa... Um cara sem caráter que apoia o Sérgio Moro, exatamente por causa da prisão do Lula, primeira coisa, gente... A gente precisa ser estratégico, esquece o ex-presidente Lula. Você não vai conseguir chegar num cara sem caráter que está comemorando a prisão do Lula, mesmo que ilegal, e fazer esse cara ter empatia, se sentir triste pela prisão do Lula. Não, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que conduzir a conversa com o cara sem caráter a partir da única palavra que ele conhece como importante. Eu, ou seja, ele. Você vai ter que conversar com ele como ele perdeu com essa brincadeira da Operação Lava Jato. Isso é muito importante, porque no momento que você conversa com o cara e tenta falar com ele que o Lula perdeu porque foi preso, ele não tá nem aí. No momento que você conversa com o cara e fala você perdeu e você não prestou atenção nisso, aí o cara começa a pensar que isso não está sendo bom para ele. Olha, a primeira coisa, nós precisamos concordar que a Operação Lava Jato quebrou as indústrias brasileiras, e essa Operação Lava Jato que quebrou as indústrias brasileiras causou desemprego que está fazendo todo mundo perder dinheiro. Isso é uma coisa que é óbvia. E a primeira coisa que vem na hora que você fala que a Operação Lava Jato quebrou a indústria brasileira é, obviamente, uma coisa que foi criada pelos protagonistas da Lava Jato para sair fora disso. Inclusive, é uma coisa que o Bolsonaro fala constantemente. O PT quebrou o Brasil. Então você vai conversar com esse cara e falar, olha, cara, eu não tô querendo defender o PT, não. Eu tô querendo te mostrar dados para que você entenda que você está sendo enganado. E as pessoas não gostam de pensar que estão sendo enganadas, não. Então isso é até delicado. Você fala, olha, eu vou te mostrar dados para te mostrar uma coisa aqui para você ver e pensar comigo. Então vamos para o raciocínio de como que você mostra dados para essas pessoas. A primeira coisa que você precisa admitir na hora que você está mostrando dados para essas pessoas é que eles vão ter uma dificuldade muito grande em querer ouvir o que você tem para dizer. Isso é uma coisa assim que não tem outra forma. Eles vão desesperar, eles vão fazer de tudo para não ouvir o que você tem para dizer. Então você tem que ser bem delicado. Você tem que começar por aquilo que mais toca, que é realmente aonde eles falam que o PT quebrou o Brasil, desemprego. Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou mostrar isso ao vivo, que eu acho muito importante. Vocês vão escrever Desemprego Brasil. Escrevendo Desemprego Brasil e clicando em imagens, vão aparecer os gráficos. E o que é interessante nesse ponto? Vocês vão mostrar para eles os gráficos do desemprego e não vão discutir. Ele vai ter uma teoria para explicar, para falar que o gráfico foi forjado. Ele sabe que ele está falando mentira. Então, não entre em desespero. Se o cara falar que o gráfico é comunista, seja lá o que o cara falar, não entre em desespero. Simplesmente, não, beleza. O cara viu o gráfico, você pula para outro. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, esse ponto aqui, que eu acho muito importante do desemprego, desse gráfico aqui, ó. Como é que você consegue achar esse gráfico? Vou mostrar de novo aqui, porque é só você googlar Desemprego Brasil. Googlou Desemprego Brasil, você vai achar vários gráficos, esse aqui é um deles. Olha, pessoal, esse gráfico aqui mostra de uma forma muito clara o desemprego durante o governo FHC, que é o azulzinho. Deixa eu ver se meu mouse vem para cá, não aparece não. Mas enfim, tá aí, ó. O desemprego durante o governo FHC, que é aquele azulzinho lá, e a queda do desemprego aqui, ó, durante o governo Lula. Essa parte cinza que vocês estão vendo aí, olha que interessante. Essa parte cinza é a parte que mostra... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora eu consegui colocar o mouse. Isso aqui é durante o governo Fernando Henrique. Essa queda no desemprego é durante o governo Lula, Lula 2 e Dilma 1. A pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é: o que mudou? Porque o PT ficou no poder aqui por 12 anos. Qual que é a modificação que fez com que um partido que conseguiu diminuir o desemprego durante todo esse tempo, o que fez esse partido de uma hora para outra aumentar o desemprego de uma vez só com esse gráfico cinza? Operação Lava Jato. Você não pode falar que um partido soube governar por 12 anos e depois ele esqueceu como é que governa. Ah, não, é a Dilma que é burra. Olha, gente, Dilma pegou o desemprego aqui e só reduziu o desemprego. Você não pode falar que ela trabalhou por 4 anos e diminuiu o desemprego e depois desaprendeu. É uma coisa que não faz sentido, mas mostre para o seu amigo e não discuta com ele. Isso é conclusivo.
Você entendeu? É só você falar dessa forma. Olha, eu vou te mostrar aqui o desemprego, o índice de desemprego do Brasil. Eu quero que você raciocina comigo. Então tá aqui, ó. FHC, desemprego lá em cima. Durante o governo do PT, o desemprego caiu. E chega aqui, ó, no segundo mandato da Dilma, o desemprego explode. O que aconteceu no segundo mandato da Dilma? Aécio travando pautas e Operação Lava Jato atacando a economia brasileira. 2 pontos. Aí tem um outro ponto que aparece também no Desemprego Brasil que eu gostaria que vocês apresentassem para eles, que é um ponto que eu considero, assim, muito importante. E é outra coisa para vocês perguntarem para eles o que eles acham a respeito disso. Na hora que você digita Desemprego Brasil, vem junto a questão de empresas que pediram falência. Eu fiz o teste hoje, isso aconteceu. Mas vamos pensar aqui. Não apareceu dessa vez, eu vou colocar Falências Brasil. Vamos procurar como Falências Brasil. E tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar uma que vai até o governo Dilma, que é um gráfico que eu achei antes. E isso, pessoal, não são dados comunistas, não. Isso são dados... tá aqui, falências requeridas. Importante. Esse gráfico aqui eu acho mais interessante, por quê? Porque é comunista? Não. É porque é um gráfico que tem o governo Lula e o governo Dilma também. Então eu acho que é um gráfico que mais fala para a gente ter condição de mostrar para essa galera. Então tá aqui. Falências requeridas, né? Então, o que eu consigo ver por esse gráfico aqui? E eu acho que vocês não precisam brigar com eles, tá, pessoal? Não é necessário brigar com o eleitor do Bolsonaro e não é necessário brigar com o cara que não gosta da Dilma e do Lula. Só mostrem, olha, eu vou te mostrar o histórico de falências no Brasil. Ele fala que o PT quebrou o Brasil. Então você mostra o histórico de falências. Olha, ao nível de falências durante o governo Fernando Henrique. E olha o que aconteceu durante o governo do PT. Você só vai mostrar isso. Não defenda o PT, esse cara não está preparado para escutar a defesa do PT. Mostra, olha, eu estou te mostrando dados que estão aqui, são dados econômicos, né? Você tem que usar a inteligência, você tem que considerar dados mais importantes do que a emoção, porque os dados estão aí. Então tá aqui, ó, falência, só reduziu a falência durante o governo do PT. Não proteja o PT, nem fale do PT. Fala, olha, esse período aí que o PT ficou no poder, teve uma redução nas falências, né? Então, olha só, 2 coisas nós já mostramos. Redução do desemprego, redução das falências. Agora, eu vou trazer aquele que normalmente eu trago demais, que eu acho que vocês precisam saber mostrar para essa galera também, que é o PIB Brasil. Então vamos ver aqui, PIB Brasil. Vamos ver como é que ele está aparecendo, cada época ele aparece de um jeito. E o PIB Brasil, deixa eu ver se esse gráfico histórico aqui está aqui. PIB Brasil, está aqui, olha que interessante. Aí é importante que vocês mostrem para esse cara também o PIB Brasil, para esse cara refletir. Mas não é necessário também, gente, não é necessário discutir muito não. Né? O que a gente está mostrando aqui, nem é que o Bolsonaro quebrou o Brasil, deixa bem claro pro cara. Não estou falando mal do Bolsonaro, não. Talvez nem o Bolsonaro saiba que ele é vítima de tudo isso. Mas olha aqui, o que acontece? Essa linha aqui divide o governo do PT e do PSDB. Essa linha para trás, governo do PSDB, essa linha para frente, o governo do PT. Então, observem que interessante. Governo Dilma, só crescimento no PIB, crise mundial, o PIB dá uma congelada, Operação Lava Jato. Isso aqui é a Operação Lava Jato, pessoal, olha. A Operação Lava Jato simplesmente desmontou o PIB brasileiro. Aí eu falo com vocês, a Operação Lava Jato trucidou o Brasil e mesmo assim tem quem está apoiando a Operação Lava Jato. Ah, não, mas foi o PT que quebrou o Brasil. Não, tudo bem, se você acha que o PT quebrou o Brasil, eu quero que você me explique uma coisa muito básica. Daqui para cá, nós temos um aumento de mais de 5 vezes. Olha, eu vou até trazer aqui uma forma que aparece em números, para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Aqui vocês vão conseguir ver números. E eu acho esses números importantes, porque eles vão dar condições para vocês terem, mostrarem para o eleitor do Bolsonaro as coisas. Olha, o PIB aqui durante a transição. No momento que o PT pegou o Brasil, o PIB... Deixa eu ver onde que ele está mudando. Tá vendo? Os números mudam aqui mesmo. Então tá aqui, ó. Olha que interessante. Vocês vão ter condição de mostrar para os caras o PIB Brasil. Enquanto eu tô chiando aqui, tá mostrando o PIB Brasil. Olha só. O PT pegou o Brasil aqui, ó. O PIB estava em 508 bilhões. O PIB Brasil aqui, no ápice, estava em 2,6 trilhões. Mesmo com a crise mundial, o PIB Brasil estava com 2,456 trilhões.
Pessoal, isso é a economia brasileira. Isso é o resultado da economia brasileira. Olha, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Durante o governo Fernando Henrique, o PIB estava em 508 e aqui no melhor momento do governo antes da crise, o PIB estava mais de 5 vezes maior. Que negócio é esse de falar que o PT quebrou o Brasil? Então, beleza, não precisa falar do PT, vocês vão mostrar para ele. Fala, olha, queria te mostrar isso aqui, olha. Durante todo o governo Lula e Dilma, o PIB só cresceu. Crise econômica, e o PIB caiu um pouquinho, obviamente, e manteve em 5 vezes o PIB do Fernando Henrique. Chega 2014, tem essa queda no PIB. Que queda é essa, pessoal? Que queda é essa? É lógico que essa queda chama-se Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. Isso mesmo. Simples assim. A Operação Lava Jato quebrou a economia brasileira. Se o cara continuar nessa loucura, pensando que o PT quebrou o Brasil, mesmo que a gente tenha tido esse histórico de crescimento econômico durante todo o governo do PT, aí o cara realmente está procurando teorias para se enganar. Mas não defenda o PT, só mostre para ele. O que a gente precisa atacar nesse momento? Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Olha o Sérgio Moro aqui, ó, destruindo a economia brasileira. É esse cara que gerou seu desemprego. E aí tem um último indicador econômico que eu costumo trazer, que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como pesquisar. Ele é mais complicado, que até então eu não tinha achado ele em site brasileiro, que é o Gini. Gini Brasil. Vamos ver se eu acho ele aqui, né? Porque de onde a gente encontrar o Gini Brasil, tá bom. Então vou colocar imagens aqui, vamos ver se a gente encontra o Gini Brasil. Sim. Cliquei em imagens e apareceram várias opções aqui do Gini Brasil. Por que eu tô falando com vocês do Gini? Isso aqui é o desemprego, isso aqui é a desigualdade social no Brasil, pessoal. Olha, esse quarto elemento que eu tô trazendo para vocês aqui é a desigualdade. Dalvanice, Dani, Léo, faz um vídeo curto só com essa parte. Coloquei hoje o vídeo curto da Dalvanice. O vídeo chama Desafio 4 Minutos. A finalidade do vídeo é exatamente essa. Com 4 minutos a pessoa vai entender tudo isso. E olha aqui, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é exatamente a queda na desigualdade social do Brasil. Olha que perfeito. O que eu trouxe para vocês aqui na prática? Deixa eu colocar os comentários subindo aqui no canal Leonardo Stoppa. O que eu trouxe para vocês? Uma coisa muito simples, olha. Duas informações importantíssimas que eu trouxe para vocês nesse momento. Assim, 4 informações. Nível de desemprego só caiu durante o governo do PT. Nível de desemprego. PIB só cresceu durante o governo do PT. PIB. Não teve aquela coisa do PIB ficar parado, ele só cresceu. O desemprego, ele também não ficou estagnado, ele só diminuiu o desemprego. Desigualdade social só diminuiu. Não teve um momento no governo do PT que a desigualdade social cresceu, ela só diminuiu. E falências só diminuiu durante o governo do PT. Qual que é o momento onde tudo isso muda? Qual que é o momento, Porque, peraí, o PT quebrou o Brasil, mas durante 12 anos ele aumentou o PIB, reduziu a desigualdade social, reduziu o desemprego e reduziu a taxa de falências. Esse é o partido que quebrou o Brasil. 12 anos. E depois de 12 anos no poder, o partido simplesmente esqueceu e com alguns meses ele causou uma recessão econômica, o maior desemprego da nossa história. Não, gente. Não é o partido que estava no poder há 12 anos e de uma hora para outra esqueceu como estava fazendo há 12 anos. É a Operação Lava Jato. Simples assim. E aqui tem Zé Garcia, Moro quebrou o Brasil, só Petralha acredita nisso. Zé Garcia, não é só Petralha não, Zé Garcia. Qualquer pessoa que tenha um pouco de amor próprio, tá aqui, ó. Pensa por esse lado. A Lava Jato destruiu 230 mil empregos na Odebrecht. Só na Odebrecht. E quem comprava? E assim, quem vendia para a Odebrecht? As fábricas de materiais que vendiam para a Odebrecht? Olha, e quem vendia para essas 230 mil pessoas? Essas 230 mil pessoas desempregadas, elas pararam de comprar no mercado. Então eu te falo, Zé Garcia, que, cara, de boa. É uma questão de lógica. Qual a vantagem que você tem em continuar se enganando? Simples. Gente, quem aí for eleitor do Bolsonaro e quem ainda estiver acreditando que a Lava Jato foi uma coisa boa,
E aí eu pergunto, olha, e tá aqui um corpo saudável com a mente podre. Basicamente eu queria entender, porque eu não consigo entender. Qual que é a vantagem que vocês conseguem ver nessa luta desesperadora por defender isso? Qual que é a vantagem? Porque até agora eu não entendi o que está acontecendo com vocês, eleitores do Bolsonaro, vocês que apoiam a Lava Jato. Vem uma operação policial com o Ministério Público e o Poder Judiciário, quebram várias empresas brasileiras, causam o maior desemprego da nossa história, falam que é para combater a corrupção, mas, no entanto, não combatem a corrupção do PSDB, e vocês conseguem ainda lutar para defender isso achando que realmente é loucura nossa. Olha, de boa, corpo saudável e mente podre, né? Olha, corpo saudável e mente podre. Você é um cara que está aqui constantemente. Você sabe que eu tô, digamos que, eu tô de boa com a sua participação aqui. Você pode vincar na sua loucura, você pode falar a loucura que você quiser. Mas você realmente acredita que foi vantagem a quebra das indústrias nacionais? Ah, não, mas é porque tinha um cara lá que era corrupto. Mas peraí, nós estamos falando em todo esse desemprego hoje. Você acha que o partido que levou o Brasil para o menor desemprego da sua história, ele quebrou o Brasil com um mês? Pensar, gente, pensar. E ó, volto a dizer, eu estou compartilhando com vocês coisas que eu aprendi. Não sou filiado, nunca fiz um trabalho para o PT, assim, de falar, nossa, o deputado fulano de tal contratou o Leonardo Stoppa para o gabinete. Ou então o Leonardo Stoppa está trabalhando na prefeitura. Nunca trabalhei no serviço público, nunca fui filiado, nunca trabalhei no serviço público, nunca tive nenhum tipo de boquinha. E se eu estiver falando mentira, quem puder que me desminta. Se alguém conseguir me desmentir, eu vou fechar esse canal e não vou fazer vídeo nunca mais. Então, basicamente, nunca fiz vestibular federal, nunca participei de serviço público, nunca tive boquinha, nunca fui sequer filiado. Então não é interesse pessoal de PT, não. É questão de coerência, pessoal, é questão de lógica, é questão de amor próprio e amor à economia do país onde minha filha vai crescer. Pensa. Será que faz sentido você continuar dando apoio para uma pessoa que, em conluio com empresas de fora, destruiu as nossas empresas aqui dentro? Ah, mas era por causa da corrupção. Pensa. Cadê o pessoal do PSDB na cadeia? Pensa. Não era corrupção. Brasil, deveríamos criar mais documentários, séries e até filmes usando esses dados para mostrar o quanto eles foram enganados. Brasil, muito obrigado, Brasil. Olha, Brasil, eu luto realmente para que a esquerda se una nesse tipo de comunicação mais instrutiva, levando mais informação. Mas esse trabalho, ele remunera pouco. A realidade é que, por exemplo, no YouTube a gente recebe pela quantidade de visualizações que um vídeo dá. Se eu fizer hoje um vídeo escrito bomba, Sérgio Moro está destruído, e fico, não, que agora acabou o Sérgio Moro, que não sei o que vai... Toda essa especulação louca dá muitas visualizações. Então a tendência natural é que a maioria queira fazer vídeos mais sensacionalistas para ganhar mais grana. E aí a gente só vai perdendo, porque os vídeos instrutivos, que são os que realmente produziriam mais resultado, eles vão sendo deixados para depois, e aí a partir disso, infelizmente, a gente não tem esse poder de convencimento. O Brasil fala, infelizmente, a classe média da direita não está disposta a se esclarecer na forma de estudo. Eles precisam ser entretidos enquanto aprendem a verdade. O meio audiovisual é a melhor maneira. Muito obrigado, Brasil. E olha, tem pessoas que não estão dispostas a escutar uma verdade diferente daquilo que elas querem ouvir, né? O grande problema do Brasil hoje é que existem duas verdades para as pessoas. Aquela verdade que é a verdade e a verdade que ela quer ouvir. As pessoas estão indo confortavelmente na direção das verdades que elas querem ouvir. Deixa eu pedir vocês para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante mesmo para o crescimento dos canais. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, o vídeo que eu fiz, que é esse Economia em 4 minutos. E antes, eu vou colocar, não é agora não, daqui a pouquinho, que ainda tem um pouquinho de live para eu bater papo, para pedir compartilhamento, fazer essas coisas. Eu vou colocar hoje esse vídeo, Economia em 4 minutos,
porque eu gostaria que vocês voltassem no canal depois, encontrassem esse vídeo, vocês podem baixar, podem compartilhar no WhatsApp, podem usar da forma que quiserem. E mais, você pode treinar, Brasil, e gravar com a sua voz lá do jeito que você quiser. O mais importante é que essa mensagem seja compartilhada. Então, eu acho isso muito importante. Agora, eu queria pedir para você que, por favor, compartilhe esse vídeo mais uma vez, porque vai começar a reprise daqui a pouquinho, e é importante que as pessoas compartilhem a reprise. Eu queria pedir, quem ainda não foi inscrito nos meus canais, canal do Estopa e canal Leonardo Estopa, se inscreva, por favor. Isso faz uma diferença realmente muito grande, porque você vai receber as notificações. E não se inscreva só em um, se inscreva nos dois, porque se de uma hora para outra um sai do ar, a gente tem condições aí de colocar o outro, né? Então, eu queria anunciar também, normalmente eu estava fazendo, né, uma reprise no nível de estreia desses vídeos, né? A partir de amanhã eu vou fazer um teste. Eu vou tentar transmitir a reprise do programa da noite, amanhã, e eu gostaria que vocês dessem uma dica do melhor horário para reprisar o programa, esse programa, amanhã de manhã. Então, eu vou colocar para vocês, né, nesse momento, lembrando, você pode ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nesses vídeos. E eu queria pedir vocês, então, que quem puder participar aí, eu não sei fazer enquete, eu poderia fazer uma enquete dentro do... Eu poderia fazer uma enquete dentro do canal da Guia Comunidade, se eu conseguir eu vou ver se eu faço, mas pelo menos se vocês dessem uma ideia para o primeiro teste, que é o teste de reprise desse programa amanhã, eu vou fazer a reprise desse programa amanhã, agradeceria uma dica de vocês a respeito do horário. Então vou colocar agora o vídeo que eu prometi, que é Economia em 4 minutos, depois a reprise desse trabalho de hoje, e eu peço para vocês que, por favor,